A Agricultura BR fala agora sobre milho e eu vou começar os destaques com o plantio do milho de segunda safra, que de acordo com a consultoria AG Rural, atingiu até a última quinta-feira 92% da área destinada ao cultivo do cereal. Esses 92% representam um avanço de 11 pontos percentuais frente àquilo que acontecia até uma semana antes. Mais importante que isso também é que em relação à média do plantio do milho de segunda safra dos últimos 5 anos, o atual 2018 já fica acima dessa média, apesar de estar um pouco atrasado ainda em relação aos dados de 2017. Mas vamos ver no gráfico que fica mais fácil para entender. Você tem aqui a tela com o plantio do milho até o último dia 16 de março de 2018, portanto da safra atual, chegando a 92%. Um ano antes, portanto na última safra, milho de segunda safra tinha um cultivo de 96%. Eu falava que já está acima da média, está em 2 pontos percentuais acima da média das últimas 5 temporadas ou 5 anos, ficando em 90% essa média neste momento. Portanto, temos aqui o milho cultivado no centro-sul do país, a segunda safra, isso é importante lembrar, porque segunda safra é só no centro-sul do país, atingindo 92% da área de cultivo. Já em relação às atividades de colheita do milho da safra de verão, o ritmo está bem atrás do que o visto nesta mesma época dos anos anteriores. Os produtores dão preferência à colheita da safra de soja, que é mais rentável, e com isso as atividades de colheita do milho ficam mais atrasadas. Nesta última semana, até a última quinta-feira, segundo a consultoria, o avanço com a colheita do milho de verão foi de 6 pontos percentuais. Até esta última quinta, portanto, dia 15 de março, a área colhida representava 34% de tudo aquilo que foi plantado no país. Nesta mesma época do ano passado, 47% da safra 16-17 de milho-verão já havia sido colhida. E na média dos últimos 5 anos, esse índice estava em 45%, mostrando, portanto, atraso de 11 pontos percentuais nas atividades de colheita na comparação com a média das safras anteriores. A Agricultura BR fala agora como é que fica a previsão do tempo nessa região onde a AG Rural destacava a situação de plantio do milho de segunda safra e colheita do milho de primeira safra. Você fica sabendo como é que fica a previsão do tempo no centro-sul do país com Juliana Rezende. O plantio do milho safrinha avançou bastante ao longo da última semana. Agora, na maior parte do Brasil, já foi plantado mais de 90%. Mato Grosso e o estado de São Paulo já estão com as atividades até encerradas. E os demais estados, como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e também o estado de Goiás, seguem avançando para a finalização da implantação do milho safrinha. A disponibilidade hídrica do solo segue mais elevada, principalmente entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Entre o norte gaúcho até São Paulo e Mato Grosso do Sul, a umidade do solo até diminuiu um pouco das últimas semanas, mas ainda as condições seguem bastante favoráveis para esse início do desenvolvimento do milho safrinha. Nos próximos dias tem previsão de chuva, só que as pancadas vão ser mais significativas na região centro-oeste por conta de instabilidades tropicais e também, de maneira mais localizada, vai chover com um pouco mais de intensidade no leste de São Paulo e também no leste do Paraná. Isso acontece por conta da passagem de um sistema frontal pela costa da região sudeste, que vai ajudar a aumentar a chance de pancadas de chuva. Tanto que o volume de água aqui nessa área mais escura do mapa, entre São Paulo e Paraná, já passa até de 30 milímetros em apenas 5 dias. Nas demais áreas do centro-sul, chuva fraca e mal distribuída. Ao longo da segunda semana, entre o período do dia 25 até o dia 29 de março, o tempo mais seco volta a predominar na região sudeste. Pancadas de chuvas mais abrangentes é na região centro-oeste e também no sul do Brasil, porque novas áreas de instabilidades voltam a avançar aqui pelo oeste gaúcho. Então, principalmente do centro até o oeste do Rio Grande do Sul, volta a chover com um pouco mais de intensidade e também frequência. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 3 de abril, tem previsão de chuva abrangente no centro-sul, só que a chuva segue fraca, principalmente na região sudeste, onde as pancadas acontecem muito irregulares. No sul do Brasil tem previsão de chuva, o Rio Grande do Sul é que deve receber as pancadas mais frequentes, enquanto que na região centro-oeste o volume de água segue um pouco mais elevado somente na faixa leste do Mato Grosso. Então, durante as próximas semanas, como não tem previsão de chuva forte,
Para a maior parte do centro-sul do Brasil, os produtores de milho safrinha devem seguir avançando com as atividades de plantio e também partir para a fase de finalização da implantação das lavouras.